O lince ibérico. Existem muitos animais na Terra. E apesar de todas as espécies serem importantes, existem algumas que, pela sua história, raridade ou beleza, nos chamam a atenção. O lince ibérico é uma dessas espécies. A história do lince começa há cerca de 6 milhões de anos, possivelmente na América do Norte, quando surgiu o género Lynx, pertencente à família dos felinos. Atualmente, existem 4 espécies de linces. A nossa espécie, o Lynx pardinus, como o nome comum indica, apenas existe em Portugal e em Espanha. Contudo, nas últimas décadas do século XX, a área de distribuição deste felino tornou-se cada vez mais pequena e dividida. Aos poucos, o lince ibérico foi desaparecendo de Portugal e no início da década de 90 quase só existia em 5 áreas: Serra da Malcata, Serra de São Mamede, Val do Guadiana, Val do Sado e Odmira. Mas não foi só em Portugal que o lince ibérico começou a ser cada vez mais raro. Atualmente, em Espanha, só existem cerca de 200 animais na natureza, distribuídos por algumas populações isoladas. As mais importantes são a da Serra Morena Oriental e a do Coto de Doñana. Em Portugal, não se sabe ao certo onde podemos encontrá-los, nem quantos indivíduos ainda poderão existir em liberdade. Tal é a sua raridade. O lince ibérico é hoje o felino mais ameaçado do mundo e o carnívoro mais ameaçado da Europa. É uma espécie considerada como criticamente em perigo, reflexo do risco que corre de desaparecer para sempre na natureza, isto é, de se extinguir. Mas vamos conhecer melhor este belo animal. Ágil e silencioso, o lince ibérico passa facilmente despercebido no seu ambiente natural. A sua pelagem castanho-amarelada, com pintas negras, confunde-se com as cores da vegetação característica desse meio. O lince é um felino, como os gatos domésticos. Mas, apesar de ser parecido com os nossos gatos, o lince é bem maior. Os machos podem pesar até 15 quilos e as fêmeas até 10 quilos. Uma das características que permite distinguir este hábil predador é a sua cauda, bastante curta e com a ponta negra. Os pelos, em forma de pincel, nas extremidades das orelhas e as longas barbas no focinho, que crescem com o avançar da idade, são outras características particulares desta espécie. Quando comparados com o resto do corpo, os membros de um lince são muito robustos, ideais para a perseguição e captura das suas presas. Mais ativo ao entardecer e durante a noite, o lince ibérico utiliza maioritariamente paisagens mistas, com áreas de bosques e matagais mediterrâneos cerrados, onde se abriga e reproduz, e com áreas mais abertas, onde persegue e caça as suas presas. Em liberdade, tanto os machos como as fêmeas precisam de um território muito grande para viver, podendo atingir uma área com cerca de 10,3 km², equivalente a 1.400 campos de futebol, no caso de um macho adulto.
Quando é preciso defender o seu território, o lince não tolera outras espécies de carnívoros, como raposas ou saca-rabos, não hesitando em expulsá-los. Embora não existam muitos dados dos linces que vivem na natureza, pensa-se que no estado selvagem um lince possa viver entre 10 a 15 anos. Para comunicarem e se identificarem uns aos outros, os linces emitem ruídos, miados, tal como os gatos. Estes miados são muito importantes quando os machos procuram uma namorada, na época do cio, que normalmente acontece principalmente entre janeiro e fevereiro. Para garantir que nada falta às suas crias, quando estas estão quase a nascer, a mãe lince procura uma toca, normalmente o tronco de uma árvore velha e oca, num local afastado da perturbação humana, com água na proximidade e um grande número de presas em redor. Uma vez que o lince não constrói tocas, a presença destas estruturas naturais nos seus territórios é fundamental. Após 2 meses de gravidez, nascem entre 2 a 4 pequenas crias. Contudo, na natureza, o mais comum é nascerem 3 crias por ninhada, das quais normalmente sobrevivem apenas 2. Por volta dos 2 meses de idade, as crias já estão bem maiores e começam as suas primeiras aventuras fora da toca, acompanhando a progenitora nas caçadas e patrulhas pelo seu território. É nesta altura que as jovens crias aprendem a caçar. O lince ibérico é um animal especialista na sua alimentação, o que significa que praticamente só se alimenta de uma presa, neste caso o coelho bravo. Para se manter saudável, o lince adulto precisa de caçar um coelho por dia. Contudo, sempre que se proporciona, o lince complementa a sua alimentação com outros tipos de presa, como ratos, patos, lebres ou perdiz vermelha.